Você sabia que a Rua Deodoro já se chamou Rua do Ouvidor, dos Quartéis e até Rua de São Francisco? E isso por volta de 1740. Durante a década de 1920, foram realizadas grandes obras públicas, como o alargamento desta rua, a Felipe Schmidt. Essas respostas você encontra no livro Florianópolis, Memória Urbana, uma obra fundamental para conhecer a história da cidade. E eu vim aqui na Casa da Memória conversar com a autora do livro. São 400 páginas com 21 mapas, 180 fotografias e croquis da paisagem urbana antiga e recente. E respostas, por exemplo, ao traçado ortogonal das ruas da cidade, a quantidade de igrejas, a divisão das quadras em lotes estreitos e fatos pitorescos que marcaram a história da cidade. Eliane, o livro, ele conta a história da cidade dentro da época que tu fizeste a pesquisa, né? O que as pessoas vão encontrar ali? A ideia é que as pessoas encontrem um panorama da cidade, do triângulo central da cidade, entre 1750 e 1930. Naturalmente que a gente às vezes extrapola um pouco esse período e fala de dados mais recentes e outros até mais antigos, né? Mas o enfoque principal é o século XIX e as primeiras décadas do século XX, divididas em 8 capítulos. Os 4 primeiros capítulos tratam da evolução das ruas da cidade. No centro do livro, tem os mapas dividindo a segunda parte, que fala da arquitetura dos principais edifícios do Triângulo Central. O maior desafio da primeira edição foi pesquisar, durante 4 anos, os arquivos e bibliotecas, confiar nas fontes para resgatar a memória oral e reunir todas as informações em um único volume. A arquiteta funcionária do IPUF na época, Eliane, que hoje trabalha na Casa da Memória, tinha uma motivação. Eu queria contar às pessoas a evolução da cidade para que as pessoas percebessem a importância das paisagens antigas, dos edifícios antigos. Então, na primeira ocasião que eu publiquei, foi difícil produzir o texto, a dedicação que a gente tem que ter nos arquivos, a confiança que a gente tem que ter nas fontes, checar tudo, produzir os textos. E depois batalhar pelo lançamento da primeira edição foi difícil. E a gente sentia uma dificuldade muito grande de justificar a importância da preservação das nossas paisagens antigas, principalmente a paisagem edificada e o sistema viário antigo. Então essas dúvidas, essas interrogações foram um motivador principal para fazer a pesquisa. O livro faz uma viagem no tempo e recupera a memória da cidade por meio de pinturas, como esta da Câmara Municipal, feita por Aldo Beck. Ele também assina a paisagem sem a ponte no início do processo de colonização de Florianópolis e 4 etapas da evolução da catedral. Esta foto é a síntese da publicação. Traz vários elementos antigos que retratam a modernidade da época. O primeiro edifício com elevador na Conselheiro Mafra e uma das primeiras bombas de gasolina da Texaco. Nesta, vemos o incêndio da antiga Assembleia Legislativa em 1957. Eliane reuniu no livro nomes curiosos de arrabaldes que poucos conhecem. Morro do Barro Vermelho, ali no alto da Felipe Schmidt, na altura do clube do Lira Tênis Clube. Ali a terra realmente é avermelhada. Se a gente procurar ali em algum terreno baldio ou num fundo de lote, vai ver uma terra vermelha. Chamava-se Morro do Barro Vermelho. A área da Pedreira. Onde era a Pedreira? Foi uma Pedreira área no centro de Florianópolis. No centro, são todas áreas bem no centro. Então nós tínhamos 10, 15 arrabaldes, lugares aqui dentro do centro da cidade com nomes pitorescos. Então Tronqueira era ali atrás do Museu Vitor Meirelles, onde é hoje ali perto da antiga UDESC, da antiga Escola Normal, é uma área elevada. Então aquela descida que vai ao Clube 12, foi difícil de vencer aquilo, de fazer aquela rua, porque eles tiveram que dinamitar pedras.
E aí o nome era Pedreira. Pedreira. Em relação às edificações também que tu levantaste no livro, o que tu observaste em relação à arquitetura, assim? O que foi a síntese desses prédios, né, em termos de arquitetura, esse desenho? É uma coisa que chama muito a atenção, me chamou muito a atenção, foi o desejo das pessoas em modernizarem as suas moradas. Então, se no começo a arquitetura era uma arquitetura muito espartana, muito severa, colonial, discreta, quase que pobre, né? Ela depois passa a apresentar uma linguagem decorativa mais exuberante, que é o que a gente chama de ecletismo. E isso foi um hábito no Brasil todo. Então, à medida em que as cidades iam ficando mais desenvolvidas e economicamente mais favorecidas, as pessoas queriam melhorar as fachadas. Muitas vezes era o mesmo prédio com fachada nova. Por Decorava? exemplo, Assim. decorava, punham uma platibanda, falsas pilastras, capitéis, ornamentos de massa, gradeados, carrancas, né? E isso mostrava o quê? Mostrava o poder aquisitivo daquela pessoa, era uma espécie de ostentação. Isso também acontecia no lado interno dos edifícios. E por que Florianópolis tem tantas igrejas? Olha, isso é uma herança que os países de tradição católica, de colonização católica, trazem. Então, se a gente for olhar toda a América, né, nós vamos ver que Portugal e Espanha trouxeram esta herança para as suas colônias, que já era algo muito forte na Idade Média. E eles trazem, então, quando a gente olha a fundação dessas cidades, a gente vai ver 2 edifícios ou 3 que se destacam. São as igrejas, os quartéis e fortes e a casa de governo. Quando se trata de uma capital, a casa de Câmara e Cadeia é o 4º edifício que também aparece com força. E as igrejas representavam a autoridade religiosa, assim como os quartéis ou as casas de governo representavam a autoridade civil, o executivo, o legislativo e o judiciário. Preservar não é uma atitude romântica. Preservar é uma atitude necessária para o ser humano. Né? O ser humano, ele viaja, ele passeia, ele procura o diferente, mas ele também procura o seu igual. Ele gosta de se identificar. Ele gosta de voltar para a sua origem, para o seu lugar, porque lá ele se sente tranquilo, ele se sente ancorado. Então, é importante que essas publicações consigam fortalecer a importância de preservar o patrimônio. E eu acho que o livro também facilita esse processo. Nós encerramos aqui mais uma edição do Missão Casa. Não esqueça de enviar a sua sugestão para o nosso programa. Anote o endereço, é missãocasa@tvcom.com.br. E você pode assistir algumas das reportagens no nosso blog. O endereço é cliquerbs.com.br/missãocasa. E até a próxima semana.